Olá, aqui é o professor Ari e nós vamos dar início a mais uma aula de Química e hoje vai ser uma nova matéria, um novo tópico que é o NOx, que seria o número de oxidação. Mas o que seria esse número de oxidação? Na realidade, a gente pensa o quê? Que um átomo, se ele está fazendo uma ligação iônica, ele vai ter uma carga positiva ou negativa, certo? Agora, se ele está fazendo uma ligação covalente, isso não é necessariamente uma verdade. Então, a gente vai ter que subentender, a gente vai ter que imaginar que esse átomo pode adquirir uma carga elétrica numa ligação covalente. Então, a gente vai dar um valor de uma carga a esse átomo, imaginando como seria se fosse uma ligação covalente, uma ligação iônica. Por quê? Porque quando a gente estiver estudando eletroquímica, a gente vai precisar saber a carga que o elemento químico tem. Então essa carga pode ser real ou pode ser imaginária. Ela vai ser real se for uma ligação iônica e ela vai ser imaginária se for uma ligação covalente. Então a gente vai atribuir valores a esses átomos, certo? Então é isso que a gente vai fazer com o NOx. Só que para isso a gente tem que ter alguns preconceitos, algumas coisas que a gente tem que saber, certo? Primeira coisa, o que é eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber elétrons, de ganhar elétrons. Então a gente sabe que se a gente for olhar na fila de eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo que existe é o flúor. E aí depois do flúor vem o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e assim sucessivamente, até chegar nos metais que não têm praticamente nenhuma eletronegatividade. Como que a gente lembra? É só lembrar aqui, ó, né? Lembra von Klibrisky pH? Então, se a gente for lembrar dessa regrinha aqui, a gente não esquece mais que começa no flúor e termina no hidrogênio. Von Klibrisky pH, tá? Desse jeito que funciona. Outras coisas que a gente tem que saber. Se a substância for simples, por exemplo, H2, N2, O2, todos eles terão NOx zero. Substância simples tem NOx zero. Carbono puro é substância simples? Zero. Metal como ferro, substância simples? Zero. Então toda substância simples terá como NOx o valor zero, certo? Se eu tiver um íon, se for monoatômico, o que é monoatômico? Íon com um átomo só. Por exemplo, oxigênio menos 2, nitrogênio menos 3. Qual que é o NOx? Exatamente a carga que ele está apresentando, certo? E quando você tiver uma molécula, certo? Uma substância, aí sim a gente vai ter que calcular a soma algébrica de cada um dos elementos para a gente saber o NOx de cada um deles. E isso eu vou ensinar como é que faz, tá? Então isso é o que a gente precisa saber para conseguir encontrar o NOx, tá bom? Bom, aí nós temos alguns NOx fixos, alguns valores de número de oxidação que não variam nunca. E esse vocês têm que saber de cor e salteado. Olha só, o hidrogênio é 1 positivo, o oxigênio é 2 negativo. Todos os metais alcalinos, lembram os metais da primeira família lá do canto esquerdo? Metais alcalinos. A segunda família, metais alcalinos terrosos, todas 2 positivo. Aí o alumínio 3, zinco 2 e prata 1. Esses elementos têm NOx fixo, mas percebam que existem duas exceções. O hidrogênio, se ele tiver num hidreto metálico, ou seja, ligado com um metal da família 1A ou 2A, ele vai se comportar como sendo H-, ou então ele será -1, certo? E o oxigênio, quando ele estiver ligado num peróxido, ou seja, O ligado com o NOx dele vai ser -1 e não -2. E quando ele estiver ligado com o flúor, lembra que o flúor é o elemento mais eletronegativo que existe, o NOx do oxigênio vira 2 positivo. Essas são as 3 exceções, tá? Fora isso, não está ligado com metal, porque você percebe que o hidrogênio sempre aparece no começo. Apareceu no final, junto com o metal, pode ter certeza que é um hidreto, então vai ser -1.
tá? Porque o hidrogênio está sempre no começo, certo? Oxigênio, sempre menos 2. Só que quando ele tiver num peróxido, por exemplo, água oxigenada, não tem H2O2? Então é um peróxido. Então o NOx do oxigênio é menos 1. E com o flúor, o NOx vai ser mais 2. Por quê? Porque daí não vai ser um óxido, vai ser um sal, certo? E nesse caso, a única exceção vai ser essa daqui com o flúor, tá bom? E o restante não muda. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, esse primeiro exercício aqui eu coloquei para ver se vocês estão espertos. Olha só, H2, qual que é o NOx? Zero. Por que que é zero? Substância simples. O2, quanto que é? Zero também. H+, qual que é o NOx? Ué, se está o maisinho aqui, é um positivo. O2- é um íon? É um íon. Se é um íon, o NOx do íon é o próprio valor. Então é 2 negativo. S8 é uma molécula, é uma substância simples, portanto, NOx zero. S2- não é um íon. Se for íon, o NOx de um íon monatômico é o próprio valor, então é 2 negativo. Sódio metálico sólido é o que? Não é uma substância simples? NOx zero. Íon sódio, 1 positivo. Alumínio metálico sólido, NOx zero. E alumínio 3+, lógico que o NOx é 3 positivo. Então esses valores aí vocês têm que ter em mente que não tem como errar, certo? São dados que vocês têm que saber. Substância simples zero, e se for íon, sempre vai ser a carga do íon, tá certo? Bom, agora como é que a gente vai calcular o NOx de um elemento qualquer dentro de uma molécula? Aqui a gente tem o ferro sólido, que a gente sabe que o NOx de uma substância simples é sempre zero, e aqui a gente tem o sódio, que a gente sabe o NOx fixo é um positivo. Então, se o NOx fixo do sódio é um positivo, o NOx do cloro só pode ser quanto? Um negativo, porque sempre o NOx da substância tem que ser igual a zero, certo? A não ser quando seja um íon. Mas primeiro vamos ver substâncias. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho H3PO4. O H eu sei qual que é o NOx. O oxigênio também sei qual é o NOx. Por quê? Porque tem naquela tabelinha. Agora, e o fósforo? Qual que é o NOx do fósforo? Então, como é que eu penso? Primeiro, o hidrogênio, eu sei que o NOx dele é quanto? 1 positivo, certo? O fósforo, eu não tenho ideia, então eu faço X. O oxigênio, eu sei que o NOx do oxigênio é 2 negativo. Agora, o que eu vou fazer? Quantos hidrogênios eu tenho? 3. Então, 1 vezes 3, 3 positivo. O fósforo continua sendo X, porque eu não sei quanto é. E o oxigênio, eu tenho quantos oxigênios? Eu não tenho 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Aí o que eu vou fazer? Tudo isso aqui eu vou fazer igual a zero. Então eu vou transformar isso numa equaçãozinha. 3 mais x mais menos 8 igual a zero. E aí a gente faz a continha. Olha lá. 3 mais x menos 8 igual a zero. Fazendo essa continha deu 5. Então o NOx do fósforo nessa substância vale 5. Por que nessa substância? Porque o fósforo é um dos elementos que tem NOx variável. Então nessa substância é 5, mas podia ser 4, podia ser 3, dependendo da substância. Entendido? Tá? Agora vamos para o 4 ali, que é um íon. Se é um íon, tem uma pequena diferença. Olha só. Bom, primeiro, a gente sabe qual que é o NOx do cromo? Eu não sei. Então vamos chamar de Y. Agora, qual que é o NOx do oxigênio? Opa, o NOx do oxigênio eu sei, está na tabela. Quanto que é? 2 negativo, certo? Bom, só que quantos cromos eu tenho? Eu tenho 2, então vai ser Y vezes 2. E eu tenho quantos oxigênios? 7, então vai ser quanto? 7 vezes menos 2, menos 14. Só que agora, não sei se vocês perceberam, aqui em cima ó, é menos 2. Esse menos 2 não é do oxigênio, esse menos 2 é da molécula inteira. Significa que 2x mais menos 14 tem que ser igual a quanto? Menos 2, porque agora é um íon. Então não vai ser que nem aqui em cima que era igual a zero, tá vendo? Porque aqui é uma molécula. Agora, como é um íon, significa que este mais este tem que ser igual ao íon, o valor do íon, não é isso? Então tem que ser 2y menos 14 igual a menos 2, certo? E aí a gente faz a continha, passa para lá o 14, depois passa o 2 dividindo, deu 6. Então o íon
o valor do cromo nesse íon é 6 positivo. Olha só, agora a gente tem o quê? No 5, a gente tem H2O2. H2O2, vocês sabem que é um peróxido, não é mesmo? Certo? Que é a água oxigenada. Então, o que a gente sabe? Que o NOx do hidrogênio é quanto? É 1. Agora, o NOx do oxigênio, a gente não sabe. Por quê? Porque é um hidróxido, certo? Você não tem certeza que é um peróxido. Você não tem certeza, você ainda tem dúvida. Então, o que a gente faz? Coloca o Zzinho ali. O que acontece? 2 hidrogênios, 2 positivo, 2 oxigênios, 2 Z, certo? Isso tem que dar 0, não tem? Então, o que acontece? Faz a continha, joga o 2 para lá, não é mesmo? Vai ficar 2 negativo sobre 2, deu menos 1. Então, nesse caso, a gente comprova que o NOx do oxigênio em todo peróxido vale menos 1. Certo? Então, esse é o tipo de continha que vocês precisam aprender a calcular para poder saber o NOx de um elemento. Tá certo? Agora, o caso do carbono. Por que o caso do carbono ele é tão importante? Porque assim, o carbono é uma substância orgânica, certo? Se é uma substância, ele faz parte de substâncias orgânicas. O que acontece? Não vai aparecer só um carbono na molécula, vão aparecer vários carbonos. Então, quando eu tenho vários carbonos na molécula ligados dessa maneira, eu preciso achar o NOx médio. E como que eu vou fazer para achar esse NOx médio? Olha só. Primeiro, eu vou marcar os que eu sei, né? Por exemplo, o hidrogênio, eu sei o NOx? Lógico que eu sei. O NOx do hidrogênio é 1. Qual que é o NOx do oxigênio? A gente também sabe. É menos 2, certo? E agora falta achar os NOx do carbono. Então, olha só. Nessa ligação eu tenho 1, nessa ligação 1 e nessa ligação 1, certo? Se eu tenho 3 positivo nessas 3 ligações, para dar 0, quanto que vocês acham que teria que ser nessa ligação aqui? Teria que ser quanto? Isso, menos 3. Por que menos 3? Porque você tem que ter 0 no total, certo? Agora, vamos dar uma olhada nesse carbono aqui, certo? Então, essas ligações aqui estão dando 0, certo? Tá? Aqui eu tenho um positivo, aqui eu tenho um positivo, deu 2 positivo. E aqui, o oxigênio é menos 2, só que um desse daqui está com o hidrogênio, não é isso? Porque o hidrogênio é mais 1, com menos 2 deu um negativo, certo? Então aqui eu tenho um negativo, aqui eu tenho um positivo, aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho 0, certo? O que aconteceu então? Se eu for fazer a conta, vai dar 2 positivo com 1 negativo. Para entrar em equilíbrio, eu preciso de quanto? De 1 negativo, porque daí vai ficar quanto? 1 positivo com 1 negativo dá 0, mais 1 positivo com outro 1 negativo deu 0 também. E aí eu tenho um NOx para esse carbono que é menos 3 e para esse carbono que é menos 1. Somo e divido pela quantidade de carbonos que é 2, lógico que o meu NOx deu menos 2. Então o meu NOx do carbono nesse caso é 2 negativo. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, agora nós temos um exercício para vocês fazerem, né? Para vocês encontrarem o NOx do enxofre nos 4 casos abaixo, certo? Em seguida, também teremos mais um exercício para vocês acharem os NOx dos elementos centrais, da mesma maneira que eu fiz na atividade anterior, certo? Que vocês vão achar do nitrogênio, do cloro, do enxofre e do cloro também, certo? Que eu já deixei o resultado aqui, mas eu espero que vocês tentem fazer e não simplesmente peguem o resultado, certo? E aqui eu deixo para vocês mais algumas moléculas, né, para achar o NOx. E aqui, por último, o cálculo do NOx de vários íons, que vocês vão fazer também, tá? Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, então não fiquem muito desesperados, tá bom?